boa tarde a todos. Nós trazemos aqui um projeto que nós começámos a desenvolver há cerca de 1 ano e meio, que versa acima de tudo sobre a tentativa de recriar ou reconstituir 5 períodos históricos da cidade de Évora. Nós começámos, alguns se calhar perguntam porque é que nós começámos pela cidade muçulmana e não pela cidade romana, por 2 razões. Primeiro, porque já existem ilustrações analógicas da cidade romana, que tentam fazer uma interpretação da cidade romana, e quisemos também desafiar-nos a recriar um espaço que está estranhamente mal estudado na historiografia atual e que é decisivo para nós compreendermos o que vai ser a Évora pós-reconquista cristã de 1165. Neste contexto, nós dividimos a apresentação em 2 partes distintas. Eu vou-vos massacrar com todas as partes teóricas, ou seja, a tentativa, qual é que foi a nossa tentativa em termos de rigor científico para chegarmos a uma ideia da cidade muçulmana, e vou focar muito bem esta lógica da ideia do ponto de vista conceptual. É impossível reconstituir a cidade muçulmana de Évora. O nosso objetivo foi dar uma ideia de como é que poderia ter sido esta cidade. A segunda parte, que vai ser assegurada pelo Miguel, é a parte mais interessante, é a parte mais visual, ou seja, como é que nós representamos esta cidade, e temos no fim para vos mostrar um pequeno vídeo do produto final que nós mostramos ao público. Ora, quando nós falamos em criar uma ideia de um espaço urbano, nós temos que perceber, acima de tudo, o ponto no tempo desse espaço urbano, ou seja, tivemos que perceber muito bem o antes e o depois desse espaço urbano e tentar achar um meio termo. De tal forma que a pesquisa que vai depois originar este trabalho é uma pesquisa que já vem há cerca de 10 anos, uma tentativa de fazer uma leitura diacrónica do espaço, quer do espaço territorial, quer do espaço urbano de Évora. Isto são só alguns exemplos do tipo de cartografia que nós fizemos na inserção de Évora no espaço ibérico, ou seja, desde o período tardo-romano até já ao período pré-reconquista, e no fundo é esta introdução de Évora no sistema político, cultural, social, económico em que se movimentou durante a ocupação muçulmana, em 714 e 1165, é que nos vai permitir começar a formar esta ideia da cidade. Nós também tentámos, dentro do possível, fazer um percurso cronológico do espaço urbano, tentámos recolher tanto quanto possível toda a documentação, quer cristã, quer árabe, que existia sobre Évora, e chegámos à conclusão que há um momento decisivo naquilo que será a existência da cidade muçulmana de Évora, que é no fundo o ano de 913. O ano de 913 vai assistir a um acontecimento que fez eco por todo o Al-Andalus, que é no fundo a destruição da cidade, o saque e a destruição da cidade pelo rei Leão Ordonho II, e no ano seguinte Évora vai ser integrada sob a alçada de Badajoz, iniciando aí um processo de desenvolvimento e de crescimento económico e cultural que no fundo a vai definir no momento pré-reconquista. Nós temos, só alguns exemplos, obviamente que eu não vos vou estar a ler isto tudo, nós temos documentos essenciais para aproximar esta cidade de 913, que é precisamente o relato do saque neste ano, onde nós conseguimos perceber acima de tudo alguns aspectos de como é que poderia estar definida esta cidade. Temos a existência de uma muralha que no fundo era baixa, não tinha no topo parapeito nem ameias, tinha pontos de construção recente, como nós podemos ver aqui, ou seja, a muralha tinha sido reformulada, e temos referências aos edifícios antigos, muito provavelmente, a maior parte da historiografia diz que seria o templo romano. Mas o mais interessante, para além deste relato do saque, é o relato que se faz da reconstrução da cidade, a fortificação das muralhas, o reforço das muralhas. E temos ainda uma lápide, que eu posso voltar acima, esta lápide que vocês aqui veem, é uma lápide duplamente epigrafada, que relata, que faz o panegírico, por assim dizer, da destruição, e na outra face temos um momento de reconstrução de um grande edifício, que será certamente a Mesquita Catedral de Évora. Nós escolhemos, na nossa idealização da cidade, idealizar a cidade que vem depois do saque, ou seja, a cidade do século XI e do século XII, das quais nós temos este tipo de relatos, ou seja, que tipo de cidade é que nós estamos aqui a falar. Uma cidade eminentemente comercial, uma cidade que vivia do seu posicionamento geoestratégico no território em que se integrava e, acima de tudo, uma cidade que vivia dos intercâmbios comerciais e da agricultura. Foi esta a nossa ideia principal para começarmos a aproximar a cidade de Évora. Do ponto de vista daquilo que foi a nossa base de trabalho, nós vimos-nos obrigados finalmente a conseguir criar uma geodatabase das estruturas arqueológicas, que é um trabalho
demorado, mas nós conseguimos fazê-lo para o período muçulmano, e um dos pontos mais positivos que nós fizemos a partir deste projeto foi fazer isto para todas as estratigrafias da cidade. Portanto, finalmente temos uma geodatabase das estruturas arqueológicas para o centro histórico e conseguimos retirar este tipo de plantas, que neste caso foi a planta preliminar, que foram as zonas escavadas no espaço do centro histórico onde houve detecção de cronologia muçulmana. Portanto, nós a partir destas zonas conseguimos definir um perímetro urbano, por assim dizer, e começar aí a fazer a estruturação deste espaço. Mas não foi só isso, tentámos identificar no espaço atual elementos que ainda poderão ter ou origem ou influência muçulmana. Obviamente não vou voltar aqui a dizer isto tudo, portanto, talvez nas perguntas nós consigamos alongar um bocadinho mais esta questão. E as tais linhas de força, ou seja, o urbanismo de Gênese de Évora terá sido certamente um urbanismo romano, a cidade terá sido desenhada entre o século I a.C. até o século II, com algumas formações. Esta é a malha hipotética da organização dos arruamentos ortogonais de Évora e, no fundo, será este urbanismo de Gênese para começarmos a definir a cidade de Évora. Contudo, e como eu disse, é impossível reconstituir a cidade, nós tivemos que fazer inúmeras análises comparativas, procurar dentro daquilo que é o que nós ainda hoje vemos no espaço da cidade muçulmana, só para terem uma ideia, este é o traçado de Évora. Nós tivemos que comparar aquilo que subsiste com outras cidades, não só no norte da África, mas acima de tudo no atual território ibérico, como foi o caso de Marrakech, de Córdoba, Granada, Toledo, Málaga. Tivemos que fazer uma comparação deste tipo de urbanismo que ainda conseguimos observar. Com isto, definir os espaços dos principais edifícios desta cidade de Évora, alinhando a muralha, como é óbvio, este pontilhado central é a muralha, muito provavelmente a muralha muçulmana, e definir espaços de mesquitas, espaços de banhos, espaços de igrejas cristãs que também existiam e a grande cidadela, a grande Alcáçova, corresponde a esta mancha que nós aqui temos. Depois, cruzar dados. É importantíssimo conseguirmos cruzar todo um conjunto de informação para definirmos aquilo que nós chamamos as lógicas de circulação deste espaço urbano. Nós analisámos as reminiscências de pátios internos que hoje são privados, mas que muito provavelmente serão de origem muçulmana, que seriam públicos, e cruzámos isto com a informação cartográfica do período romano, ou seja, o alinhamento ortogonal romano foi confrontado com a questão dos pátios internos e que deu, no fundo, origem àquilo que nós definimos como a malha urbana, ou a possível malha urbana do espaço central da cidade de Évora. O resultado é esta planta, integrada, obviamente, no espaço do atual centro histórico, e com isto dar origem, no fundo, a um conjunto de plantas esquemáticas que nos dão a organização funcional desta cidade, ou seja, onde é que estavam os mercados, onde é que estavam os banhos, onde é que estavam as casas, as mesquitas. Portanto, conseguimos criar este tipo de plantas que, no fundo, são o sustentáculo da nossa análise. Isto tudo com um conjunto de esboços, peço desculpa pela falta de jeito para o desenho, mas para quem quer fazer algum tipo de idealização visual tem que ter algum apoio do analógico. Criámos plantas específicas para espaços específicos, como é o caso da Alcáçova, como é que se organizava a Alcáçova, desenhando aquilo que nós queríamos recriar. Todas estas camadas foram vertidas para uma planta georreferenciada, feita à escala, com o recurso à topografia digital, de modo a conseguirmos também colocar na equação aquilo que seria o terreno antigo do centro histórico. Ou seja, usando as informações arqueológicas conseguimos perceber que o Morro de Évora era substancialmente diferente no período muçulmano e conseguimos também criar pelo menos parte dessa topografia antiga. O resultado é 2 modelos. Nós criámos 2 modelos de trabalho. Um modelo digital facilmente alterável em função de novas informações e um modelo de divulgação ao público mais apelativo do ponto de vista visual e que no fundo nós vamos mostrar no fim. E, para todos os efeitos, esta foi a minha parte. Passo agora a palavra ao Miguel. Muito obrigado. Bom, na continuação daquilo que o Gustavo estava a falar, aqui a nossa ideia, e quando eu fui abordado pelo Gustavo para iniciarmos este projeto, aqui entramos numa área um pouco cinzenta, ou seja, um pouco na penumbra daquilo que é o trabalho científico de base arqueológica, ou seja, neste caso aqui a nossa fundamentação teórica tinha muitos passos por preencher e daqui também a nossa preocupação sempre em tentar manter o máximo de rigor científico e em não criar um modelo de trabalho fechado.
Com isto, o que é que eu quero dizer? A nossa preocupação desde o início sempre foi criar uma base de trabalho que possa vir a acumular conhecimento ao longo dos anos e criar um género de uma matriz de desenvolvimento urbano da cidade de Évora, desde o princípio dos tempos, a fundação da cidade, até aos dias mais recentes, até aos nossos dias. E foi exatamente por aqui que nós começámos, portanto, por reunir toda a informação técnica, através desta informação técnica, tentar criar uma metodologia de trabalho que permitisse este desenvolvimento de uma proposta tridimensional, verter estes dados técnicos para dados georreferenciados e de desenho técnico, tridimensional, primeiro bidimensional e depois tridimensional, tentando sempre ter o apoio daqueles que nós julgávamos ser os mais capazes ou mais acreditados nos vários períodos, e utilizando esta consultadoria para também desenvolver alguns dos nossos modelos. E, portanto, foi um pouco esta a nossa metodologia, portanto, da criação da informação técnica, a criação dos desenhos a partir da interpretação da informação técnica que nós tínhamos, a começar a desenvolver os modelos tridimensionais, depois a criação desta plataforma que há de ser comum a todas as épocas. Portanto, aqui a ideia, lá está, é arranjar um elo transversal das várias cidades e dos vários períodos, e depois então uma parte mais técnica já de criação, desenvolvimento das texturas, a criação do próprio mapeamento e, por fim, chegarmos a um modelo que fosse facilmente compreendido pelo público em geral. Eu recordo sempre aqui uma história que eu estou sempre a contar e a partilhar também com algumas pessoas, que foi nos meus tempos de início de arquiteto, enquanto estagiário, em que nós trabalhávamos muito com as maquetes. Eu não sei se é do conhecimento geral, mas trabalhamos muito com camadas para fazer as curvas de nível. E lembro-me de uma senhora que, ao ver uma maquete que nós tínhamos feito, me perguntou se aquelas escadinhas, se aquelas curvas de nível, aquela diferença de cotas entre as curvas de nível, se eram escadinhas. Nós estávamos a pensar fazer escadas na cidade toda. E, portanto, aqui também esta ideia de que às vezes o conhecimento técnico não passa toda a informação para o grande público, e daqui também às vezes termos que tentar encontrar alguma forma de poder comunicar as ideias de uma forma mais fácil ou mais generalista a um público mais alargado. E por fim também tentando manter sempre esta ideia de que a história deve ser um instrumento pedagógico, e portanto acho que faz parte das nossas responsabilidades também educar e dar a conhecer a nossa história e a nossa cultura e a evolução das nossas cidades, para que também haja um maior sentido de pertença de todos daquilo que, pronto, que no fim de contas é nosso, não é? Que cabe-nos a nós cuidar e divulgar. E, continuando aqui também no desenvolvimento então dos primeiros modelos, começámos particularmente por desenvolver edifícios específicos ou partes específicas da cidade que nós julgámos ser as mais importantes, e daí também tentar-lhe dar algum rigor técnico e mais detalhe técnico, aqui só de salvaguardar também estas questões de cada vez que nós tentamos fazer uma reconstituição, acabamos sempre por entrar nestes caminhos um pouco pantanosos de termos que arriscar um pouco e dar a cara perante todos os modelos que nós vamos construindo, mas tendo sempre esta consciência de que isto não é um trabalho fechado e que contamos sempre com a colaboração de quem queira vir participar e intervir, trazendo mais dados para cima da mesa. E eu acho que isso, acima de tudo, será sempre o ponto mais importante. E então identificámos aí, portanto, a Alcáceva e todo o sistema defensivo. Identificámos também o AMAN, os banhos, o possível AMAN, neste caso, que será de uma base de aproximação daquilo que seriam os banhos romanos,
e que depois possa ter havido uma apropriação e um desenvolvimento, já seguindo certos princípios e certos modelos comparativos, como o Gustavo falou, que foram ferramentas essenciais, neste caso, uma vez que nós não tínhamos dados arqueológicos suficientes para sustentar esta reconstituição. E depois as duas mesquitas, a mesquita catedral e a mesquita menor, e também um desenvolvimento de uma igreja cristã que julgamos também estar presente durante este período. Entrando numa fase um pouco mais para a frente do trabalho, o desenvolvimento do traçado dos quarteirões foi também um conjunto de operações que foram feitas na tentativa de chegar a uma proposta de algo que nós achamos que ser credível e que ainda hoje em dia podemos identificar alguns destes espaços no traçado urbano e depois desenvolvendo algumas tipologias habitacionais. Todos os modelos que nós aqui criamos das tipologias urbanas têm por base trabalhos teóricos e desenvolvimentos de teóricos de trabalhos de escavações, de inúmeros relatos que nós tentamos enriquecer o nosso trabalho também com este conhecimento e começámos a desenvolver algumas tipologias daquilo que nós acreditamos poder ter existido durante este período. E daqui também o trabalho da Casa Pátio, a adaptação da Domus Romana a uma outra realidade que terá sido esta durante este período do Al-Andalus e que possa ter de alguma forma mantido ou preservado algumas destas implantações. Estamos em crer que, e como acho que é também do conhecimento geral, que as coisas não há estas transições assim bruscas de uns períodos para os outros e não se vai demolir tudo, não é? E então esta tentativa de nós readaptarmos edificados romanos ou tipologias de construções romanas para este período muçulmano, e nas quais tentámos ainda desenvolver algumas plantas que mostrassem o próprio desenvolvimento interno das habitações e como é que poderia ser o cotidiano de uma casa, neste caso uma casa localizada numa das ruas principais, portanto ligada ao SUC, uma casa que pudesse ter algumas valências a níveis de comércio e portanto tentar perceber de que forma é que seria este cotidiano e estas vivências destas habitações. Por exemplo, a reparar que no nosso primeiro piso, portanto o piso térreo, que teríamos a presença de um pátio ligado muitas das vezes a uma zona de estábulo onde estariam os animais que ajudariam a ir recolher, portanto, os bens e os produtos que seriam depois vendidos, uma parte de uma loja ainda integrada dentro do espaço da própria habitação. Também a relação com as zonas da cozinha e a relação com o pátio e dos quartos também estando já num piso superior, ou seja, já esta lógica das casas já com 2 pisos, um bocado mais complexas, esta ideia de uma casa muito virada para o interior, para o pátio, com poucas aberturas para o exterior. E, portanto, começar, de alguma forma, a identificar algumas tipologias e alguns modos de vivências que nos depois pudessem dar outras pistas. Eu lembro-me também de uma comunicação que nós fizemos logo nos primeiros tempos em que estávamos a desenvolver este trabalho, em que as pessoas já nos perguntavam, mas mais ou menos quantos habitantes é que a cidade teria, quais é que seriam os produtos que seriam comercializados, como é que seria a vegetação. E, portanto, isto são tudo questões que são de tal forma difíceis de responder que nós vamos que ir tendo modelos de comparação para podermos dar algumas respostas ao público em geral. Por fim, a parte toda da criação das texturas e do mapeamento das texturas, uma vez que este trabalho foi um trabalho de modelação e não apenas de fotogrametria, em que nós podemos utilizar as texturas do próprio local, e aqui também teve que haver um trabalho muito sério de pesquisa da parte das texturas que nós iríamos aplicar no nosso modelo. E, portanto, houve toda uma análise de sistemas construtivos, de tipologias arquitetónicas e
que nos conduziram de alguma forma a chegar ao produto final. Aqui neste caso utilizámos a Mesquita de Toledo, aqui está apenas como uma imagem representativa de um dos exemplos que nós utilizámos na tentativa de conseguir uma aproximação mais fidedigna aos métodos construtivos daquela época. E aqui neste caso podemos ver também ali a parte das texturas com vários tipos de trabalho em adobe, em taipa, com as pedras, as telhas. Aqui não está presente, mas temos uma biblioteca extensíssima de cal, e portanto todas as texturas que nós aplicámos no nosso trabalho foram de alguma forma foram sendo afinadas, se assim se pode dizer, à medida que fomos desenvolvendo esta pesquisa. E por fim podemos ver aqui uma aplicação já destas texturas e deste trabalho todo no modelo final. Aqui de salientar mais uma vez que isto foi uma das vertentes do nosso trabalho, que o nosso trabalho nunca pretendeu ser uma reconstituição exata, até porque tínhamos logo desde o início esta consciência de que seria um trabalho impossível, mas sim muito mais esta ideia de tentar comunicar para o grande público uma ideia de cidade que fosse realmente viva, portanto que tivesse vida nela própria. Por fim, e vou deixar o Gustavo também falar um pouco desta parte, acompanhar todo o nosso trabalho seguindo também todas aquelas referências que nós achamos ser as mais corretas para o explicar, e aqui também utilizarmos a escala de evidência para que pudéssemos esclarecer ou clarificar quais as partes em que nós teríamos mais certezas e quais as partes em que teríamos mais dúvidas. Obrigado. Só falar um pouco desta parte, nós de facto tivemos algumas dificuldades em apresentar às pessoas como é que é possível reconstituir uma cidade inteira, e nós tivemos de facto de nos munir de ferramentas que explicassem muito bem que há muita desta coisa que foi de facto uma ideia, a criação de uma ideia, e deparámos com o trabalho do Pablo, com o trabalho do César nesta escala de evidência histórica, e achámos que seria ideal para que as pessoas percebessem muito bem o que é que nós criámos, o que é que nós desenhámos. Convém dizer, e já estive a falar com eles à hora do almoço, que quando nós estamos a aplicar esta escala num espaço com esta dimensão, levantam-se algumas questões pertinentes, eventualmente para o próprio desenvolvimento desta metodologia de análise. Porque a escala funciona muito bem quando estamos a falar de um edifício, de uma estrutura arqueológica que se consegue ser levantada, mas quando estamos a falar de um espaço urbano, onde nós mostramos essencialmente o exterior, é difícil dizer às pessoas que há um espaço aqui que nós descrevemos como imaginação, mas no interior há um elemento que diz que estava lá, de facto, uma casa do período muçulmano. Portanto, levantam-se algumas questões de aplicação das cores que penso que poderá ser uma discussão interessante, eventualmente, para termos no decorrer deste simpósio. Só para mostrar, nós quisemos também fazer, se isto ligar, nós quisemos de facto que as pessoas também vissem a escala cromática a mexer, agora é que é o vídeo, nós queríamos de facto que as pessoas também vissem a escala a mexer. Nós tentámos tanto quanto possível dar as indicações cromáticas essenciais para que as pessoas percebessem muito bem o que é de facto arqueologia, o que é que foi análise comparativa, o que é que foi descrição, que nós temos de facto descrição de alguns destes espaços, e curiosamente acabámos por nos aperceber de uma situação peculiar. Nós temos mais informações arqueológicas para o que está fora da muralha antiga do que para aquilo que está dentro. E acho isso particularmente engraçado. Em algumas conversas que nós tivemos, nós achámos que até temos pouco casario exterior à muralha, nós achamos que a cidade era consideravelmente maior do que aquilo que nós aqui colocámos, mas, tal como o Miguel disse, o objetivo deste trabalho é ser, acima de tudo, um ponto de partida. Nós queremos que levar as pessoas a discutir a possibilidade e a aplicabilidade da arqueologia virtual e deste tipo de ferramentas para conhecer as várias camadas de uma cidade como Évora, e aliás acho que toda a gente aqui conhece Évora, que é aquela que se diz que é história viva, mas há muito mais história por debaixo daquilo que nós hoje conseguimos ver, e este tipo de ferramentas é de facto essencial. Nós temos só agora um pequeno vídeo, que foi o vídeo que foi divulgado numa exposição precisamente sobre a presença muçulmana, que foi inaugurada há pouco tempo, que é o vídeo de divulgação ao público. Não é o nosso modelo de trabalho, é um vídeo de divulgação, e que com ele
terminamos, não sei se quer dizer mais alguma coisa, mas com ele terminamos a nossa apresentação.
Muito obrigado.